E aí, beleza? Hoje a gente vai desvendar um tema que parece complexo, mas que está no seu dia a dia mais do que você imagina. A economia. Sim, ela está no preço do cafezinho, no gás de cozinha e até no seu salário. E adivinha só, entender como ela funciona pode ser seu superpoder para tomar decisões inteligentes e proteger o seu dinheiro. Nesse vídeo vou te mostrar como se blindar da inflação, entender por que tudo está tão caro e como o dinheiro influencia cada escolha que você faz. E aí, pronto para virar o jogo e se tornar mestre de suas próprias finanças? Então bora lá! E aí, tudo bem? Eu sou Danilo Rafael e seja bem-vindo ao Visão Disruptiva. Então, o que é economia? Vamos começar pelo básico, mas com um toque de curiosidade que vai te surpreender. A economia é a forma como a gente produz, distribui e consome coisas. Imagine um bolo gigante. A economia é quem decide como esse bolo será feito, quem vai ganhar um pedaço e quanto cada um vai receber. Mas se eu te disser que o segredo desse bolo está no dinheiro que a gente usa para comprar os ingredientes? Pois é, o dinheiro é a ferramenta mágica que facilita todas as trocas, mas ele já foi muito diferente do que é hoje. A gente tem dois lados importantes dessa história. A produção, que é quando a gente produz, como comida, roupas e celulares, e o consumo, que é quando a gente compra essas coisas. E no meio de tudo isso tem o dinheiro, que é o grande facilitador nas trocas. Aí que vem o pulo do gato. O dinheiro que a gente usa hoje não é mais aquele dinheiro de antigamente que era lastreado em ouro. Hoje a gente usa o que chamamos de moeda fiduciária. E o que é isso? É o dinheiro que tem valor porque o governo diz que tem valor. Simples assim. Mas vamos mergulhar mais a fundo nessa história fascinante. O lastro em ouro era um sistema que em cada nota de dinheiro emitida correspondia a uma quantidade específica de ouro, guardado nos cofres do governo. Ou seja, é um certificado de ouro. Isso garantia que o dinheiro tivesse um valor real e tangível. Esse sistema vigorou por um século, mas tudo mudou em 1971, quando o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou o fim do padrão ouro. Instruiu o secretário do Tesouro a tomar as medidas necessárias para defender o dólar contra os especuladores. Instruiu o secretário Connally a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro, os outros ativos de reserva, exceto em quantidades e em condições que sejam do interesse da estabilidade monetária e do melhor interesse dos Estados Unidos. Dessa forma, o padrão ouro deu lugar para a moeda fiduciária, baseada na confiança de político. Esse evento é conhecido como Nixon Shock, marcou a transição para o sistema de moeda fiduciária que conhecemos hoje. Agora, por que isso é tão relevante? Porque o valor desse dinheiro depende exclusivamente da confiança que as pessoas têm nele. Ou seja, o seu valor é subjetivo. E se todo mundo parar de acreditar que o dinheiro vale alguma coisa, ele vira apenas um pedaço de papel. E é aí que a gente começa a entender como a economia pode ser frágil e ao mesmo tempo poderosa. A moeda fiduciária nos deu flexibilidade, mas também trouxe desafios, como a inflação, que pode corroer o valor do seu dinheiro se você não souber como se proteger. E detalhe, você não precisa ser um expert na escola austríaca de economia para poder saber sobre isso. Então, se você quer entender como tudo isso afeta a sua vida, aprender a blindar o seu dinheiro contra a inflação, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos desvendar os segredos da economia, desde o lastro em ouro até se planejar para realizar seus sonhos. Vou te mostrar dicas valiosas que fizeram total diferença na minha vida e nos meus negócios, e que também pode te ajudar a sair na frente nesse jogo. E aí, pronto para se tornar mestre do seu próprio dinheiro? Então vamos nessa! Agora vamos falar de um assunto que todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre entende direito. Ela está ligada diretamente à economia e é quem mais gera impactos em nossa vida: a inflação. A inflação é quando o preço das coisas sobe e o nosso dinheiro passa a valer menos. E adivinha só, a moeda fiduciária tem um papel enorme nisso. Quando o governo precisa de dinheiro, ele pode simplesmente aumentar os impostos, ele pode emitir dívida para as pessoas, né? E aí as pessoas emprestam dinheiro para o governo, né, em troca de juros. É o famoso Tesouro Nacional, né, que é a dívida federal. Mas também de forma arbitrária, o governo acaba criando de forma imprudente mais papel e moeda. Mas calma, tudo isso tem consequências. Quando tem muito dinheiro circulando e a produção de bens e serviços não aumenta na mesma proporção, o que acontece?
é o que a gente está falando aqui. Praticamente é o preço que sobe. Por quê? Tem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Ou seja, a oferta de produtos e serviços é menor do que a demanda. Praticamente é mais pessoas com dinheiro para comprar do que produtos à venda. Isso faz com que os preços subam muito rápido. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que todo mundo na sua cidade ganhou um aumento de salário. Legal, né? Mas e se a padaria só tem 10 pães e todo mundo quer comprar, o preço do pão aumenta porque a demanda é maior que a oferta. Tá todo mundo com dinheiro para comprar pão. E é assim que a impressão de moeda sem controle pode elevar a inflação. Mas a culpa não é do dono da padaria. Por exemplo, se o dentista está cobrando mais pelo seu serviço, o seu cliente, que é advogado, também pode aumentar. E aí, por consequência, o médico também aumenta o preço das suas consultas. O dono da padaria, que recebeu o aumento da farinha de trigo, que praticamente é o principal ingrediente na produção de pães, e antes conseguia fazer mais coisas com o mesmo dinheiro, acaba tendo que repassar o aumento de seus fornecedores para os seus clientes, aumentando o preço do pãozinho. Isso acontece com tudo. Se dá algum problema na safra de tomate, milho, arroz ou feijão, o que acontece com o preço do mercado? Isso mesmo, ele sobe porque a demanda é a mesma e a oferta diminui. Isso acontece com tudo, e se dá algum problema na safra, no tomate, no milho, no arroz, o que acontece com o preço do mercado? Ele sobe porque a demanda é a mesma, mas a oferta diminui. E olha, isso não é só teoria não. A gente vê isso na prática quando o preço do gás de cozinha, da gasolina ou do feijão sobe, do nada. Isso é a inflação batendo na nossa porta. E o pior, quando a inflação está alta, o nosso dinheiro perde valor muito rápido. Aqueles 100 reais que você guardou no início do ano já não compra as mesmas coisas no fim do ano. É como se o dinheiro estivesse derretendo na sua mão. Mas, afinal, como tudo isso influencia a nossa vida? Bom, a economia está em tudo. Quando a economia vai bem, geralmente tem mais emprego, os salários aumentam, a gente consegue comprar mais coisas. Mas quando a economia vai mal, aí a coisa aperta. O desemprego aumenta, os preços sobem e o dinheiro parece que não dá para nada. E não para por aí não. A economia também influencia coisas como os juros que a gente paga no cartão de crédito, no financiamento do carro e da casa. Quem regula a taxa de juros é o Banco Central por meio do Comitê de Política Monetária, o Copom. A cada 45 dias, esse comitê se reúne e define a taxa básica de juros. Isso é feito tendo como base o crescimento da produção e o percentual de aumento da inflação. Assim, o comitê determina a taxa de juros a ser aplicada pelos bancos como um padrão a ser seguido. Essa é a famosa taxa Selic. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Quando a inflação está alta, os juros também sobem. Por quê? Porque os bancos precisam compensar a perda de valor do dinheiro. E aí acabamos presos num ciclo. Ganha menos, gasta mais e o dinheiro parece que desaparece antes do fim do mês. Por isso é tão importante a gente aprender pelo menos o básico de economia. Porque no fim das contas, ela está no nosso dia a dia, seja na hora de fazer compras, de investir ou de planejar seu futuro. Quem é responsável pela política monetária é o Banco Central e o governo. Ambos precisam ser responsáveis pela manutenção da política monetária. Porém, se o governo tem gastado muito, praticamente o que ele deve fazer é cortar gastos. Mas isso não é o que normalmente acontece. O Banco Central sozinho não consegue conter a inflação apenas subindo a taxa de juros. No entanto, mesmo sendo medidas boas, cortar gastos públicos, são medidas impopulares. E aí, quem paga a conta somos nós, a população, que contribui por meio de recebimento, por meio de salários, por meio de pagamento de tributos, consumo e por aí vai. Sem essas medidas de controle fiscal por parte do governo, acontece o aumento de impostos e a deterioração do quê? Da economia. E mais dinheiro sendo injetado na economia para pagar as gastanças do governo tem consequências graves na inflação. Olha só, você parou para pensar como a economia afeta os seus sonhos? Seja comprar uma casa, viajar ou garantir a educação dos filhos. Tudo isso depende de como a gente lida com o dinheiro e como a economia está funcionando. E é por isso que entender esses conceitos pode ser a diferença entre realizar seus sonhos ou ficar no quase. Então, o que a gente pode fazer para se proteger das oscilações da economia? Aqui vão algumas dicas poderosas que vão te ajudar a tomar as rédeas de sua vida financeira. Primeiro, a educação financeira.
Entenda como o dinheiro funciona e como você pode gastar de forma inteligente. Saber para onde vai cada centavo é o primeiro passo para não ser pego de surpresa. Crie um fluxo de caixa em uma planilha de Excel. Ou você pode usar um caderno também. Tenha vários envelopes com nomes de cada despesa fixa. Como o próprio nome diz, as despesas fixas elas não mudam. Portanto, deixe tudo encaminhado para evitar gastos desnecessários. Assim você já sabe quanto você precisa para se manter e quanto sobra, tendo mais clareza para tomar decisões e fazer planos. E detalhe, isso funciona tanto para orçamento doméstico quanto para negócios, tá? Dica número 2. Tenha uma grana guardada para imprevistos, porque a economia pode mudar do dia para a noite. O ideal é ter pelo menos de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardados. Uma vez em um treinamento com a minha equipe, eu fiz a seguinte pergunta para eles. Se de agora em diante você não tivesse mais um salário ou fonte de renda, por quanto tempo você sobreviveria com o que tem guardado? Uma moça levantou a mão e me disse o seguinte: eu sobreviveria por mais 3 horas. Brincadeiras à parte, a importância da reserva de emergência é você não se endividar com imprevistos que podem acontecer a qualquer momento, ou tomar decisões precipitadas, sem pensar direito, por medo. Porque praticamente tudo que temos como bem de consumo, como carro, máquina de lavar, geladeira, TV, tudo pode dar problema a qualquer momento. E assim, se tiver alguma surpresa como um conserto de carro, de casa, de quaisquer outras coisas ou imprevistos que venham a acontecer, você não se endivida. Ou seja, essas surpresas elas podem ser previsíveis, se você já deixar reservado um valor para consertos. E se for necessário usar parte da reserva, reponha o valor o quanto antes, para que você consiga permanecer com ele completo e ainda rendendo juros para você. Por exemplo, se o seu custo de vida mensal é de R$5.000, incluso alimentação, moradia, transporte, lazer e etc., 6 meses deste valor corresponderia a R$30.000, ou 12 meses representaria 60 mil. Aplicada a 1% ao mês, renderia R$300 ou R$600 ao mês, sem precisar fazer novos aportes. Dica número 3. Não deixe o dinheiro parado na poupança. Procure opções de investimento que possam proteger o seu dinheiro da inflação, como por exemplo CDBs, ações ou fundos imobiliários. Todos são muito seguros. Você obviamente vai precisar ter que aprender como é que funciona. Dessa forma você aplica um valor mensal para projetos futuros como viagem, troca de carro, troca de celular, compra de uma casa nova e assim por diante, até uma bela aposentadoria. Você também pode começar a se preparar para mudanças de carreira ou até montar o seu próprio negócio. Isso já aconteceu comigo. Como eu já estava preparado financeiramente, pude aprender novas habilidades com calma. Eu pude fazer o meu negócio decolar sem ficar desesperado com as contas que estavam chegando. Aqui vem uma dica revolucionária. Que tal considerar o Bitcoin como uma reserva de valor? Sim, o Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar, né? Diferente das moedas fiduciárias que podem ser impressas sem limite, o Bitcoin tem uma característica única, ele é deflacionário. Ou seja, o contrário de inflação, o preço dele sobe. Isso significa que com o tempo ele tende a valorizar. Por quê? Porque existe uma quantidade limitada de 21 milhões de Bitcoin no mundo inteiro. Além disso, o Bitcoin é divisível, você pode comprar frações dele, como um pedaço de pizzas. Essas frações, assim como os centavos do real, são chamados de satoshis. Existe em um Bitcoin completo a soma de 100 milhões de satoshis. Ou seja, ele pode ser dividido em pedaços bem pequenos e você já pode comprar satoshis com apenas R$5. O Bitcoin é extremamente seguro, graças à tecnologia blockchain, que praticamente é inviolável. Ele também tem outra vantagem, ele é descentralizado, ou seja, não depende de governos ou bancos. E ele segue as diretrizes matemáticas, portanto, ele não depende de pessoas, seres humanos. Então ele é extremamente confiável. Ele é valioso por ser escasso, ele é seguro e é descentralizado. Quem guardar os bitcoins que comprarem hoje, no futuro, vai ter uma vida muito mais confortável e tranquila. Imagina só, enquanto o dinheiro tradicional perde valor, o Bitcoin pode se valorizar com o tempo, tornando-se uma excelente opção para a aposentadoria. Claro, é de vital importância estudar e entender os riscos, mas não dá para ignorar o potencial dessa tecnologia. Podemos estar diante não só do melhor ativo da minha geração, mas da humanidade. Uma coisa eu te garanto, o risco diminui conforme você entende e estuda sobre ele. Como os ciclos de alta, por exemplo.
as suas previsões de volatilidade, né, e mudança de valor, o que acontece? Eles se repetem a cada 3 ou 4 anos. Hoje, grandes empresas e fundos de investimento, bancos e governos estão investindo nesse ativo que tem potencial de revolucionar para sempre a economia que acabei de apresentar para vocês, que conhecemos hoje. Segundo alguns dados criados pelo fundo de investimento da BlackRock, responsável por administrar 10 trilhões de dólares de investimento, até o presente momento, os ETFs de Bitcoin ultrapassam 113 bilhões de dólares investidos. Também os governos estão criando fundos de reserva de valor com Bitcoin. Por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a Rússia e além também, é claro, de El Salvador e Argentina. A primeira empresa brasileira na Bolsa de Valores a fazer isso se chama Melius. Essa companhia anunciou uma nova estratégia de tesouraria para investimento em 2025. Só dela fazer um investimento de 10% do seu caixa, as ações dela saltaram para 16,36% a mais. Para você ter uma ideia, olha só essa tabela com os ciclos de alta, como eles se repetem, fazendo com que o valor do Bitcoin sempre aumente em relação à moeda fiduciária de governos. Portanto, se tantas pessoas, empresas, organizações estão adquirindo Bitcoin para preservar patrimônio, isso é um grande indicador de que realmente se provou ser uma grande reserva de valor para substituir o ouro. Por isso ele é considerado como ouro digital. E aqui vai um desafio para você. Comece a estudar sobre Bitcoin e veja como ele pode fazer parte de sua estratégia de investimento. Quem sabe ele não é a chave para o sucesso do seu futuro financeiro? Ele fez total diferença na minha vida e na construção do meu patrimônio, mas isso é um tema para um outro vídeo. E aí, curtiu o vídeo? Entender como a economia funciona é o primeiro passo para você tomar as rédeas da sua vida financeira. E lembre-se, a economia não é só coisa de especialista. Ela está no nosso dia a dia, né? Como vocês já viram, está no cafezinho e está na compra de um carro novo. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais dicas como essa. Deixe nos comentários o que você fez para se proteger da inflação ou se tem alguma dúvida sobre a economia. Dessa forma, eu posso criar mais conteúdo como este para tirar mais dúvidas. Faça isso hoje mesmo. Senta 10 minutos e analisa como a economia está impactando na sua vida. Pode ser no preço do mercado, no aluguel ou até nos seus planos futuros. A gente só muda o que a gente entende. Então bora começar agora mesmo. Até a próxima, galera. Lembre-se, o futuro é daqueles que se preparam hoje. No próximo vídeo falaremos sobre as tecnologias que aumentam a produtividade e também sobre o polêmico Drex, o real digital que está em fase de teste pelos bancos e que deverá ser adotado em breve, hein? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.